Ok, pessoal? Então vamos falar sobre os lipídios, tá legal? Vamos colocar aqui. Então, os lipídios são compostos orgânicos, ou seja, na sua composição existe carbono. E quem são os lipídios? Quais são os exemplos de lipídios que nós conhecemos? São as gorduras, que é de origem animal, então flechinha aí nas gorduras, origem animal. Os óleos, que é de origem vegetal, então tem óleo de milho, azeite de oliva, óleo de soja, girassol. E as ceras, que pode ter origem animal e vegetal. Vamos falar um pouco das características e também das funções dos lipídios. Primeira característica, baixa solubilidade em água. Por que isso? Os lipídios, e aí vocês podem anotar aí, deixa eu pegar a minha canetinha. Os lipídios, cadê? Tá aqui. Anotem aí do lado. É uma substância hidrofóbica. O que quer dizer isso? A gente já aprendeu hidrofóbica. A letra fica um garrancho, né? O que significa uma substância hidrofóbica? Hidro vem de água, fobia vem de medo, não dá certo, não se encaixa bem. Então, os lipídios, eles não se dissolvem na água. Por quê? Nós aprendemos lá na água que a água é uma substância polar, ela tem carga elétrica. Então, semelhante dissolve semelhante. Substância polar dissolve outra substância polar. O lipídio é apolar. Ele não tem a mesma composição da água nesse sentido. Então, o lipídio só se dissolve em composto apolar também. Então, os lipídios não se dissolvem na água, mas se dissolvem em compostos orgânicos. E é interessante vocês anotarem aí, flechinha nisso. O que dissolve, o que desmancha os lipídios? Álcool, éter, acetona e clorofórmio. Tá? Então, os lipídios se dissolvem nesse meio, nesse tipo de composto de substância, que também é apolar como o próprio lipídio. Vamos falar das funções dos lipídios. Possui função estrutural e energética, não é somente isso. Vamos começar por essas duas. O que é a função estrutural? Faz uma flechinha aí. Deixa eu achar minha setinha, tá aqui. Função estrutural é o mesmo que função plástica. O que quer dizer isso mesmo, professora? Nós já vimos lá em carboidratos o que significa essa função plástica. Quer dizer que compõe estruturas, principalmente a membrana das células. Nós vamos ver no outro slide que a membrana plasmática ela é composta de açúcares, de proteínas e de lipídios. Então, ela é lipoproteica, tá? Tem açúcares, lipídios e proteínas. Então, essa é a função primordial, função estrutural. Os lipídios também têm função energética, e aí eu acho bem importante vocês anotarem aí. O que seria essa função energética? Flechinha nisso. 1 grama de lipídio, anota aí, 1 grama de lipídio fornece aproximadamente 9 quilocalorias. Quilocalorias. Se igual aqui ficou horrível, deixa eu arrumar aqui igual. 1 grama de açúcar fornece 4 quilocalorias. Então, praticamente, os lipídios é o dobro de caloria que os açúcares fornecem para os organismos. Só que as nossas células, o nosso corpo, primeiro queima os açúcares, porque é mais fácil de romper a ligação ali dos átomos, de romper a molécula e tirar a energia disso. Então, primeiro o organismo queima os açúcares, depois vai queimar os lipídios. E na falta dos dois, aí vai atacar as proteínas, que a gente já viu que não é interessante o organismo queimar, metabolizar as proteínas, porque as proteínas elas permitem o funcionamento da célula, então não é muito inteligente essa estratégia, tá? Então, os lipídios, eles são muito mais calóricos do que os açúcares. Apresenta alto valor calórico, que é isso que eu acabei de falar. Outra coisa que tu vai acrescentar são mais funções dos lipídios. Aí eu queria que você anotasse aí num cantinho. Além dessas duas funções, estrutural e energética, os lipídios também funcionam como um isolante térmico. Anota aí, isolante térmico. O que quer dizer isso? Nós temos no nosso corpo o tecido adiposo, que é um tecido que guarda gordura, ele estoca lipídio dentro dele. E ele funciona como um cobertor interno. Ele não permite que a gente perca caloria com o meio. Ele isola isso, ele segura o nosso calor.
Isso explica em partes por que uma pessoa muito magra, que tem esse tecido adiposo mais reduzido, por que elas sentem mais frio. E por que uma pessoa mais gorda, com mais peso, e aí não vamos ter milímetros aqui, mas né, tem a pessoa bem magra e a pessoa mais gorda, elas sentem mais calor, elas são mais quentinhas. Então, veja, as pessoas mais gordinhas sofrem no verão e no inverno não sofrem tanto. E as pessoas muito magras sofrem muito no inverno, tá? Então, é por causa dessa camada de gordura que nós temos aqui espalhadas no corpo. E a região abdominal é uma região que a gente tem bastante esse tecido adiposo. Isso também explica por que, por exemplo, a baleia e o urso polar conseguem sobreviver em lugares tão frios, porque a camada deles de gordura também é uma camada mais abundante, mais vantajosa nesse sentido, é uma adaptação, tá? Deixa eu achar aqui onde é que está a minha... Ah, tá aqui. A minha bolinha. Outra função que nós vamos colocar é isolante elétrico. Então, os lipídios têm função estrutural, energética, isolante térmico e agora vamos falar do isolante elétrico. Nós temos essas células aqui, deixa eu desenhar aqui. Ó, vou desenhar o neurônio. Olha aqui o desenho do neurônio. Aqui são os dendritos, a gente vai aprender sobre isso. O que é o neurônio? O neurônio é uma célula nervosa, você tem ao longo do seu corpo, tem no cérebro, na medula, espalhado em braços e pernas. E aqui, essa região aqui do neurônio, ó, é chamada de axônio, vai transmitir o impulso. E em volta desse axônio tem uma gordura, deixa eu desenhar aqui, chamada bainha de mielina. Tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Bainha de mielina. E o que faz essa gordura que fica em volta dos neurônios? Mielina, tá? Como o neurônio é uma célula nervosa que conduz o impulso elétrico, o que é o impulso elétrico? É tudo o que você capta do externo, a minha imagem, o som, o toque, o cheiro, o sabor. Tudo isso é captado, essas sensações é captado pelas terminações nervosas do corpo. Os neurônios estão espalhados nos olhos, nariz, tem terminações em tudo, tá? A ponta dos dedos, boca, tudo. E aí isso é captado e é transformado em impulso elétrico. E o neurônio, então, vai transmitindo esse impulso elétrico até a medula espinhal, até chegar no teu cérebro e você reconhecer e dar uma resposta, compreender, tá? O que acontece ali na mielina? Naquela região ali, o impulso pula essa gordura, porque a gordura é um isolante elétrico. Onde tem gordura, não passa essa corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela pula, tá? Então, a mielina é uma gordura dos neurônios que acelera, porque já que o impulso tem que pular, isso faz com que ele passe mais rápido. Acelera, então, o impulso nervoso. Então, a gordura, para resumir, é importante para o funcionamento dos neurônios dentro dos animais, tá? Então, olha a importância dos lipídios aí. Outra função dos lipídios, acrescenta, é a função hormonal. O que acontece? Nós temos hormônios, que são substâncias importantes produzidas no nosso corpo, que tem várias funções. Tem hormônio do crescimento, hormônio de reprodução, hormônio de digestão, e tem hormônios que são feitos à base de proteína e hormônios que são feitos à base de lipídios. Por exemplo, a insulina é um hormônio proteico. Já a testosterona do homem, e nós mulheres também produzimos um pouquinho, é um hormônio lipídico. Então, os lipídios também têm função hormonal. Não são todos os hormônios, mas tem certos hormônios que são feitos a partir de lipídios. Outra função que você vai colocar aí nas suas anotações é a função de impermeabilização. Ai, que palavra difícil. Impermeabilização, com Z. Eu não vou escrever aqui porque vai demorar muito. O que acontece? O lipídio, ele principalmente cera, ele cria uma camada impermeável. Isso você observa, por exemplo, em muitos vegetais. Tem uma planta chamada carnaúba que é extraído dela essa cera e inclusive vira cera de carro, por exemplo, tá? A manga, sabe a fruta manga? Pode ver que a casca dela é uma casca até gostosa de passar a mão, enceradinha. O que tem nessas plantas? Uma camada chamada cutícula, que é feita de um lipídio chamado cutina.
Então, os vegetais têm esse lipídio que funciona como um impermeabilizante. Tá, professora, e qual é a vantagem disso? Bom, impermeabilizante é algo que não deixa nem sair nem entrar água, principalmente. Então, esses vegetais têm essa camada de cera impermeabilizante, que é para quê? Para segurar a água dentro desse vegetal, certo? E por último aí, mais uma função que não foi colocado no slide, que você vai acrescentar, é que os lipídios eles podem dissolver vitaminas. Por exemplo, coloca aí a vitamina D, que é importante para os ossos, a vitamina A, que é importante para os olhos, para o cabelo, tá? A vitamina K, que evita hemorragias. Então, essas vitaminas, elas só são assimiladas, absorvidas no organismo, se tiver em meio lipídico. Por isso que são chamadas de vitaminas lipossolúveis. Tá? Acrescenta aí, vitaminas lipossolúveis, se dissolvem nos lipídios. Quais são as vitaminas? Anota aí, vitamina K, vitamina D, vitamina A e a vitamina E, tá? Que é importante também para o nosso organismo, certo? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Onde é que está a minha... Deixa eu voltar aqui. Tá. Os lipídios são divididos em glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios, esteroides e carotenoides, tá? Aqui é um O, arruma aí para mim. Carotenoides. E a gente vai falar agora cada um deles. Fica comigo, não dispersa. Vamos lá. Os glicerídeos, esse primeiro grupo de lipídios, eles também podem estar ali dentro os triglicerídeos. Tá, professora? Tri vem de 3. 3 o quê? Bom, primeiro a gente vai falar do que é formado um lipídio, que eu não falei lá atrás, eu vou falar aqui. Um lipídio, basicamente... Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Cadê minha canetinha? Tá aqui. Deixa eu botar aqui. Ok. Um lipídio, basicamente, é formado de álcool e ácido graxo. Um exemplo de álcool é o glicerol. E um outro exemplo de álcool que você vai colocar aí é o colesterol. Então, os lipídios são compostos orgânicos, colesterol. Os lipídios são compostos orgânicos formados por álcool e ácidos graxos. Ah, professora, mas o que é isso? Bom, isso é química, pessoal, e é uma química que vocês ainda vão aprender no segundo ou terceiro ano. Eu acho que até vai lá para o terceiro ano. Então, lembra que eu falei lá na água que a gente ia ter um desafio, que nós iríamos puxar uma química que vocês não têm muita noção ou praticamente não têm noção nenhuma? Então, esse é um momento meio nebuloso, mas vamos lá, a gente vai se esforçar aqui para fazer da melhor forma. O que seria então um ácido graxo? Anota aí, o que seria um ácido graxo? Flechinha nisso. São longas cadeias de carbono, tá? Então, anota aí, longas cadeias de carbono. E um álcool? Um álcool tem na sua fórmula o OH. Deixa eu colocar aqui. Então, glicerol é um álcool, tem OH na sua composição, e ácidos graxos são cadeias longas que têm carbono na sua composição, certo? Bom, onde é que são encontrados esses glicerídeos na natureza? No caso dos vegetais, tá? Nos vegetais são encontrados em sementes, certo? Agora vamos falar nisso, vamos dar uma puxada aqui. Nos vegetais, esses glicerídeos, em temperatura ambiente, eles ficam líquidos, então eles são chamados de óleos. Coloca aí. Então, o que são óleos? São glicerídeos de origem vegetal que na temperatura ambiente, num país tropical como o nosso, porque nós vamos pegar um país como, sei lá, nos polos aí, né? Mas na nossa temperatura fica com a composição líquida. E como é que funciona isso? Por que fica com a composição líquida? Porque lá entre os carbonos, quando eles vão se ligar para formar esse lipídio, a ligação entre os carbonos é dupla, certo? Então, quando tem essa ligação dupla entre os carbonos para formar essa substância, às vezes a substância ela não fica tão unida, vamos falar assim,
altera um pouco o formato dela, e isso permite então que ela fique mais maleável, que entre então numa condição liquefeita, líquida, tá bom? Então o que, que você vai colocar aí? Que os óleos, eles possuem ácidos graxos insaturados. É assim que a gente vai falar, tá? Ácidos graxos insaturados, porque a ligação entre os carbonos é dupla. Os carbonos têm que se ligar entre si e a ligação é dupla, ok? No caso dos animais, deixa eu achar aqui a minha setinha, tá aqui. No caso dos animais, nós vamos chamar de gorduras, certo? Então coloca aí, gorduras. Olha, escrever com mouse é uma loucura. E essas gorduras, coloca aí, na temperatura ambiente, ela tem um formato, tem uma condição sólida, fica solidificado. Por quê? Porque entre os ácidos graxos, lá entre os carbonos, eles se ligam com ligação simples. Os óleos é ligação dupla, altera o formato ali do arranjo molecular, e aqui é ligação simples, então os carbonos ficam mais juntinhos. Então isso permite um aspecto sólido. Então as gorduras, origem animal, temperatura ambiente sólido. E os ácidos graxos, nesse caso, são ácidos graxos saturados, porque tem ligação simples, certo? Os óleos são ácidos graxos insaturados, porque tem ligação dupla lá nas suas moléculas. Ok. O que é melhor para a saúde, professora? Os óleos vegetais ou as gorduras de origem animal? Bom, todos os dois, se em excesso, tudo na vida é uma questão de dosagem. Se em excesso, vai entupir veias e artérias, não vai ser saudável. Mas entre os dois, é mais saudável os óleos vegetais, principalmente aqueles óleos ricos em ômega 3, ômega 6, tá? Aqueles óleos que vêm, por exemplo, das castanhas, vêm do amendoim, né? Vêm das nozes, vem da azeitona, do oliva, azeite de oliva que vem da azeitona. Então esses seriam óleos mais saudáveis para o nosso organismo, claro, numa dose certa, tá? E vamos falar de uma outra coisa, que é a gordura trans artificial. O que seria isso? Todo mundo conhece margarina, né? A margarina, ela tem origem vegetal, mas ela não é líquida, ela é sólida. E por que ela é sólida, então, se ela tem origem vegetal? Ela deveria ser líquida, em forma de óleo, e não é. Não é por quê? Porque a indústria alimentícia, que usa muito a química para processar e fazer render e durar os alimentos, descobriu que acrescentando hidrogênio nesse óleo vegetal, esse óleo vegetal então fica solidificado, entendeu? Então, isso de acrescentar hidrogênio se chama hidrogenação. Então, gordura trans produzida artificialmente é uma gordura hidrogenada, foi acrescentado hidrogênio naquele alimento, naquela substância. E onde é que tem essa gordura trans além da margarina? Bom, além da margarina, que tem essa gordura trans, também vai ter nos alimentos industrializados, principalmente os alimentos crocantes, como biscoitos, bolachas, chips, tá? Por quê? Porque essa crocância, ela também realça o sabor, né? Então, tem essa vantagem comercial, mas é uma desvantagem para a saúde. Por quê? Qual é o problema da gordura trans? A gordura trans, ela aumenta o colesterol ruim, que entope veias e artérias, e diminui o colesterol bom, que é o que vai desentupir as veias e artérias. Então, ela é ruim duas vezes. Ela aumenta o que não é bom, em excesso, e diminui aquilo que ia ajudar. Então, esse é o problema da gordura trans, tá? Outra coisa, os triglicerídeos. O que são os triglicerídeos? Triglicerídeos estão dentro desse grupo, é quando tem 3 ácidos graxos com o glicerol. Ali a gente falou glicerídeos no geral, mas quando falar triglicerídeos, está dentro desse grupo também. E quando a gente faz exame de sangue, a gente mede o nível de colesterol bom, o nível de colesterol ruim, que eu vou falar lá na frente, o nível de triglicerídeo. Existe um valor ali, mínimo e máximo, porque a gente tem que ter esse lipídio no organismo.
E se estiver acima do limite, isso é um problema para a saúde da pessoa. Porque, veja bem, o teu corpo é formado por veias e artérias. O meu, teu e dos animais, certo? É uma tubulação. E o coração está bombeando o sangue dentro dessa tubulação. O sangue é o que leva oxigênio, hormônios, nutrientes, recolhe o lixo das células. Sangue é vida, ok. Se o sangue não circular direito, não vai chegar a vida para aquele tecido, para aquele órgão. Então, se não chegar o sangue no cérebro, dependendo da região, pode ter um AVC, um acidente vascular cerebral. Se não chegar sangue no coração, pode ter um infarto, aquela parte ali do coração para de funcionar, morre. Se for uma extensão muito grande, a pessoa morre, o coração para de funcionar. E o que pode impedir a circulação desse sangue? Uma das coisas é acúmulo de gordura, tá? Que se chama aterosclerose. O que é a aterosclerose? É o acúmulo de placas de gordura, certo? Nos vasos sanguíneos. Então, aquilo vai sendo depositado ao longo de uma vida. Então, a grande pergunta que eu te faço é: você gosta de pastel frito? Pizza? Chips? Adora uma bolacha recheada? Ok, é bom, né? É uma delícia. Maionese, margarina, bastante queijo, carne gorda, certo, é tudo muito saboroso. São alimentos que nos dão muito prazer em comê-los, porque eles são bem calóricos. Ok. Ah, professor, eu gosto de tudo isso, eu tenho que parar de comer? Não. Mas se você exagerar nisso, na segunda-feira de manhã já começar com gordura, com fritura, todo dia chips, todo dia bolacha artificial, aí não vai dar certo. Aí você vai estar antecipando o entupimento da tua tubulação, porque todos nós estamos entupindo veias e artérias. A pergunta é: quanto que você está entupindo? Quanto? E com que velocidade? Se você é um adolescente que se entope de tudo isso, todos os dias, toda semana, e você já começa lá com fast food pedindo lanche, já na quinta, na quarta, e segue assim até domingo, e isso é uma rotina para você, já aos 15, 16, 17, 18, quando chegar na minha idade, 43 anos, provavelmente você ou já vai estar infartando ou vai estar cheio aí de placas de gordura entupindo e prestes a ter um infarto ou um AVC e muitas vezes não é nem morrer, é ficar com sequelas, né? Dependendo do AVC, você pode parar de falar, de andar, de controlar ali o seu xixi, enfim. Então é grave isso, tá, pessoal? Tem que ter cuidado. É muito bom, eu adoro também. Tudo isso que eu te falei, um x-salada, uma pizza, eu amo. Quem não gosta? Mas só que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade, tá? O excesso. Aquilo que a tua mãe fala pra ti, o excesso, é verdade. Agora, se tu ouve a tua mãe, aí tá, é o teu corpo, né? É o que eu digo pra minha filha, quer comer, come. O corpo é teu. Mas é uma pena, né? Vamos lá, vamos seguir? Aqui está falando de algumas funções aqui, né, que exerce nos animais, essa gordura, que é a reserva energética, que a gente vai estocando essa gordura no tecido adiposo, e isolante térmico, que eu já falei lá atrás, que segura aí essa caloria. Deixa eu achar a minha setinha, aqui, deixa eu pegar a minha caneta, já está aqui com ela. Olha aqui, ó, o que eu te falei? Não, estava assim. Olha aqui o tecido, aqui é a camada da pele, olha aqui comigo no slide. E aqui você tem, ó, a camada de gordura que eu te falei, ó. Certo? Aqui é o teu pelo, aqui é a epiderme, a parte mais superior, aqui é a derme, e aqui está a camada de gordura. É aqui que a gente armazena os lipídios. Então, se você se você ingerir mais açúcares e lipídios que o teu corpo gasta e consegue estocar, no fígado, por exemplo, no caso do açúcar, vai começar a armazenar na forma de gordura no tecido adiposo, certo? Vamos seguir? Próximo slide, próximo grupo, cerídeos ou ceras. O nome já diz, né? Esse é o grupo das ceras, que pode ter origem vegetal ou origem animal, certo? E são insolúveis em água também, todos os lipídios não se dissolvem na água, são hidrofóbicos, não se misturam ali com a água. E nos vegetais, então, como eu te falei, existe nas folhas e frutos que impermeabiliza, que ajuda a segurar essa água dentro da fruta, para a fruta não ressecar. E nos animais, onde é que eu encontro essas ceras? Tem, por exemplo, no favo, então observa aqui, deixa eu achar aqui onde é que está a minha setinha. Tá aqui em cima. Ó, olha aqui o favo, ó.
Então, o favo de mel, cada compartimento aqui é feito de cera. A própria abelha secreta isso e é a composição de cera. Dentro do teu ouvido também temos, que é o cerumen, é uma cera que nos protege. Então, o que acontece? Nós temos que limpar esse pavilhão externo, mas jamais enfiar o cotonete ali dentro, tá? Principalmente crianças menores, né, 5 anos ou menos, que as mães querem deixar a orelha bem limpinha e fica colocando o cotonete lá dentro. Isso é um perigo, porque está tirando a proteção do ouvido. Então, essa criança, ela pode... Até o inseto fica mais fácil de entrar quando você não tem aquela cera lá dentro. E infecções também, tá? Então, é a nossa proteção. Outra coisa, penas. Você já viu uma ave mergulhando na água e saindo sem estar encharcada? Como é que uma ave consegue fazer isso? As aves têm uma glândula lá perto do rabo delas, lá perto da cloaca. Vocês vão aprender isso depois. E essa glândula produz uma cera. Então, a ave vai lá, pega com o bico e vai espalhando na sua pena. Por quê? Porque aquela gordura, aquela cera, aquele lipídio, que é o certo, né? A gente fala gordura, aquela cera, vai impermeabilizar, vai encerar aquela pena. E aí a água não vai ser absorvida pela pena, vai escorrer. Porque se a ave ficar com a pena encharcada, molhada, ela não vai conseguir voar, né? E ela precisa voar, certo? Então, de ceras aqui, a gente não tem muito o que falar. Só no caso das plantas, pode acrescentar aí que existe a cutícula, que é feita de cutina, que é então esse lipídio, essa cera que impermeabiliza, tá? Então, cutícula é a camada e cutina é o nome do lipídio que vai atuar como uma cera, tá bom? Vamos para o próximo slide, vamos falar deste grupo aqui, os fosfolipídios, tá? O nome já está dizendo, né? É lipídios casados, conjugados, unidos com um grupo fosfato, com um elemento químico chamado de fósforo. Então, onde é que eu encontro esses fosfolipídios? Principalmente aqui, ó, na membrana plasmática. Ai, professora, desculpa, mas eu não lembro mais o que é membrana plasmática. Vamos lembrar o que é membrana plasmática? Deixa eu achar aqui. Vou desenhar a célula novamente. Vou desenhar o núcleo, onde fica o DNA e o RNA. A membrana plasmática é esse revestimento externo aqui, ó. MP, membrana plasmática. Agora, se eu analisar o que forma essa camada aqui, eu vou chegar nesse desenho aqui, ó. A membrana plasmática, ela é uma bicamada, ou seja, 2 camadas de fosfolipídios, ou seja, é formada de lipídio com fósforo. Aqui você tem essa mesma estrutura ampliada aqui, ó, a bicamada fosfolipídica, e aqui você tem a chamada parte hidrofóbica, que é onde vai estar o lipídio, tá? Anota aí onde vai estar o lipídio. E essa parte aqui externa, essas bolinhas, é a parte hidrofílica. É a parte que se dá bem com a água. Hidrofóbica é a parte que não se dá bem com a água. Hidrofílica que se dá bem com a água. O que seria essa parte hidrofílica? Deixa eu achar aqui onde é que está a minha setinha. Perdi a setinha, não, tá aqui. Seria o fósforo. Então, essas bolinhas aqui, ó, seriam os fosfatos, os fósforos, e aqui seriam os lipídios. Então, os dois juntos formam a membrana plasmática, tá? Como tem uma parte hidrofóbica que não se mistura com a água e uma parte hidrofílica que se mistura com a água, a gente diz que a membrana plasmática é considerada ali, os seus componentes, é uma estrutura anfílica. Anfi circula anfi. Anfi quer dizer duplo. Então tem um duplo padrão ali. Uma parte é hidrofóbica e uma parte é hidrofílica. Eu sei que esse mundo de nome, de termo é meio confuso, né, primeiro ano, mas a gente tem que descascar isso aí, tá? Então, fosfolipídios, resumindo, tá lá na membrana plasmática das células. De todas as células têm membrana plasmática e elas têm essa composição, tá bom? Vamos para o próximo. Esteroides agora. O que nós vamos falar dos esteroides? É um grupo também muito interessante de lipídios. Deixa eu achar aqui.
E esse grupo de lipídios, esteroides, é formado por esse álcool aqui, ó, colesterol, anota aí. Colesterol é um álcool formador de lipídios no grupo dos esteroides. O colesterol, ele é exclusivo dos animais. Então, anota aí, exclusivo dos animais. Não existe colesterol nos vegetais, tá? Nos vegetais tem um outro composto, que é diferente do colesterol, tá? Então, colesterol é exclusivo dos animais. Qual é a origem do colesterol? 70% dele, em média, é produzido pelo nosso fígado. Então, acrescenta aí no teu slide. Ó, tá aqui o teu fígado, olha aqui. 70%, então, do colesterol circulante no nosso corpo veio dali. E essa produção desse colesterol tem um fator genético ali, existe uma predisposição genética, tá? Os outros 30% vêm da tua alimentação. Anota aí, 70% o corpo produz, 30% ingere. Agora, que alimentos é fonte de colesterol? Se o colesterol é exclusivo dos animais, são alimentos de origem animal. E quais são os alimentos de origem animal? Carnes, leite, ovos, leite e derivados. Então, coloca aí creme de leite, requeijão, nata, tá? Manteiga, tudo é a base de margarina, né? Tudo é a base de colesterol, tá bom? Origem animal. A manteiga também, né? Porque eu acho que eles também usam ali componente de leite. Não sei ao certo como é feita a manteiga. Mas vai ter o colesterol aí em todos os alimentos que vêm dos animais. Quais são os tipos de colesterol? Na verdade, colesterol você tem um só. Agora, esse colesterol, e aí vem uma explicação que tu tem que prestar bem atenção, ó. A gente chama colesterol bom e colesterol ruim. Mas é uma forma da gente explicar para facilitar, mas o colesterol é um só. Só que esse colesterol, ele vai ser transportado por uma substância, por dois tipos de substâncias, lipoproteicas, tá? Então, são substâncias lipídicas e proteicas de proteína junto. Então, existe o HDL, tá? Que é uma substância lipoproteica de alta densidade, HDL vem do inglês, tá? Alta densidade lipídio, lipoproteica. E tem o LDL, que é uma substância LAU, quer dizer, de baixa densidade lipoproteica. Tá, e aí, professora? O LDL, ele vai carregar esse colesterol e vai ter uma tendência a se acumular nas veias e artérias, tá? Então, o LDL, em excesso, ele acaba entupindo as veias e artérias. Tá aí o HDL, professor. O HDL faz o contrário. Ele passa nas veias e artérias e tira esse colesterol e devolve para o fígado. Tá? Então, o LDL entope, o HDL faz o contrário, é o anjinho, desentope. Até se olhar ali no slide, tá ali, um é o diabinho e o outro é o anjinho. Uma forma de gravar ali o LDL é assim, logo Deus leva, tá? Quando o LDL está alto no organismo, está acima do limite, né? Pode ter um infarto, está correto, pode ter um AVC. Então, por isso a frase ali, o macete, LDL, logo Deus leva. Se tiver muito alto, você é um forte candidato a ir a óbito por infarto, provavelmente, tá? E o HDL, então, seria um anjinho, seria o bom, tá bom? Entenderam isso? LDL entope, HDL desentope, mas é tudo colesterol, tá? Só muda ali o tipo de lipoproteína, tá bom? Qual a importância dos esteroides? Vamos voltar aqui para o slide, tá? Por que os esteroides aqui são tão importantes? Primeiro, síntese de vitamina D. Eles são precursores dessa vitamina D. O que faz a vitamina D no nosso organismo? É importante para a saúde dos ossos, tá bom? Então, a gente precisa da vitamina D para ter saúde no nosso esqueleto, nos nossos ossos. O sol também é importante para isso, tá? É importante que a gente pegue sol, que incentiva ainda mais esse metabolismo do corpo com essa vitamina D. Outra coisa, o colesterol também atua na produção dos sais biliares. O que é isso? São substâncias produzidas pelo fígado, tá? Então, sais biliares vêm de bile, que é produzido no fígado, e é importante para a digestão.
Então, o colesterol ajuda o fígado a produzir esses sais e isso é importante para o mecanismo da digestão. E também síntese de hormônios sexuais. Arruma aquele acento ali que está errado, tá? Hormônios sexuais. Deixa eu achar aqui a minha... Ah, tá aqui. Ó, arruma aqui, ó. Hormônios sexuais. Quais são os hormônios sexuais? Flechinha aí. É a testosterona no homem e a progesterona e o estrógeno nas mulheres, tá? Progesterona e estrógeno, que também pode se chamar estradiol. Então vejam, os nossos hormônios sexuais, que dão as características sexuais do homem e as características sexuais da mulher, são feitos a partir desses esteroides. Então o colesterol é importante, esse tipo de álcool que forma esse tipo de lipídio é importante para a produção desses hormônios sexuais. Então quando fala de lipídio, de gordura, de colesterol, a gente tem que pensar que na dose certa eles são importantes, tá? O problema é o excesso de alguns tipos de lipídios, tá bom? Eu acho que desse slide aqui, esse seria o mais relevante para a gente falar. E aí a gente vai falar dos esteroides anabolizantes, que são substâncias que imitam a testosterona, são testosteronas sintéticas, quer dizer, produzidas em laboratório, em forma de injeção, em forma de cápsula. São drogas muito perigosas, tá? O que elas fazem? Elas aumentam o volume de água nas células, então fica com o músculo inchado. Quando a gente faz musculação, a gente estimula a produção de proteína dentro das células do músculo, das fibras. Então, ele incha. E aí você cria aquele tônus, aquele aspecto musculoso definido na musculação. O anabolizante vai buscar esse resultado mais rápido, mas não é a mesma consistência muscular. E isso traz efeitos colaterais terríveis, tanto no homem quanto na mulher. Então, ali eu elenquei alguns desses efeitos, tá? Primeiro deles, fragilidade óssea, tá? Impotência sexual nos homens. Por quê? Porque onde é que é produzida a testosterona em condições naturais no homem? No testículo. Se o homem está tomando anabolizante, está tomando testosterona artificialmente, o testículo entende que não precisa mais produzir. Ou não precisa produzir tanto. E aí o testículo, como a função dele é produzir espermatozoide de testosterona, e você está tomando drogas e dizendo para o teu corpo, olha, eu já estou botando testosterona para dentro, eu não preciso tanto do testículo. O testículo, então, ele regride, ele começa a se atrofiar. Até o formato dele, a função dele é afetada, tá? Isso leva, então, à impotência. Então, acaba afetando ali a atividade sexual, o homem não consegue mais ter ereção. Ah, mas professor, o meu amigo da academia está tomando, isso tudo é bobagem. Espere e verás, tá? Diminui o libido. O que é libido? É o desejo sexual. Então, esses hormônios sintéticos de testosterona altera todo o metabolismo da pessoa, seja homem e mulher. Como o fígado ele é um órgão que, entre muitas funções, ele também ajuda a fazer limpeza no organismo, ele, o rim, tudo que você tomar e ingerir, o fígado vai ter que trabalhar dobrado, né? Então, o anabolizante, como sobrecarrega o teu fígado, isso também pode levar a problemas do fígado, entre eles até o câncer, tá? As mulheres que tomam anabolizante para desenvolver a musculatura ali, elas ficam masculinizadas. Uma mulher que toma anabolizante, ela fica com voz, sabe menino ali quando está com 12, 13 anos e está começando a engrossar a voz? As mulheres ficam assim, com aquela voz, não é mais uma voz de mulher, também não é tão grave como de homem, mas fica aquela coisa meio esquisita, e isso mesmo que ela pare de tomar anabolizante, não volta mais, tá? Então, eu consigo perceber uma voz de mulher que toma anabolizante, é uma voz diferente, lembra menino ali entrando na fase ali da puberdade, tá? Elas também desenvolvem pelos, certo? Aumenta o queixo delas, tá? Acaba alterando a estrutura óssea do rosto. E homens e mulheres podem ir para um quadro de depressão, problemas cardíacos, ali tem um erro de digitação, pode arrumar problemas cardíacos, agressividade e até morte, tá bom? Então, não vale a pena em busca de um corpo, sei lá, na visão dessas pessoas perfeito. Para mim, corpo perfeito é um corpo saudável, sabe?
esse padrão estético de muito músculo, eu particularmente, eu acho até o oposto. Eu particularmente não curto, não gosto. Mas ok, respeito, desde que a pessoa busque esse músculo, essa massa muscular naturalmente, cuidando da alimentação, fazendo o seu treino, mas sem apelar para essas coisas mais agressivas aí. E a pessoa que vende o anabolizante, ela nunca vai dizer que faz mal, né? Ela sempre vai dizer que o produto dela é melhor, que é seguro, mas esse tipo de droga, ela pode ser prescrita por um médico, mas aí é dentro de uma condição específica, uma necessidade até por doença, tá? Algo que afete ali o músculo, mas não por estética, tá bom? Então grava isso aí na tua cabeça para falar para aquele teu amigo de academia que está tomando e injetando. E o último grupo aqui dos lipídios são os carotenoides, tá? Esse grupo aqui engloba pigmentos amarelados, avermelhados, alaranjados e é muito importante para os vegetais, para a fotossíntese. Ah, mas professora, pigmento amarelo é importante para a fotossíntese, não é o pigmento verde, a clorofila? A clorofila dá a cor verde às plantas e é o mais importante, mas não somente a clorofila, tá? Então, existem outros pigmentos, outras substâncias que dão cor aos vegetais, cor amarela, vermelha, alaranjada, que também são importantes para a fotossíntese, tá? No nosso caso, qual a importância de comermos vegetais ricos em carotenoides, que tem essa pigmentação, esses lipídios desse grupo? É importante para o funcionamento dos nossos olhos, tá? Saúde da nossa visão e também para a nossa pele, para a nossa renovação da pele. Por quê? Porque esses alimentos, esses pigmentos carotenoides, eles funcionam como matéria-prima da vitamina A, tá bom? E a vitamina A é uma vitamina que a gente obtém aí nos vegetais amarelos e vermelhos, tomate, maçã, mamão, cenoura, pimentão. E a vitamina A é importante para a saúde dos olhos, para a saúde da pele e do cabelo, tá bom? Então, essa era a nossa aula sobre lipídios. É uma aula cansativa, uma aula longa, eu sei, mas é muito importante, tá? Então, agora que vocês já tiveram a aula de carboidratos e a aula de lipídios, precisa fazer a lista de exercícios antes de fazer o formulário de biologia. Tá bom, queridos? Então, até uma próxima videoaula, tá? Valeu quem ficou comigo até o final. Só os guerreiros aguentam até o final, tá bom? Beijo!